A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Estou convidando os irmãos a acompanhar comigo o versículo 12, amém, do Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 12, que vai dizer assim, meus irmãos, meus queridos irmãos. Vai dizer assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdidão, para que a escritura se cumprisse. Olha o que Jesus acabou de dizer nessa oração sacerdotal, numa das orações mais importantes de Jesus, no verso 12. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava, meus irmãos. Aqui, né, Jesus está dizendo que quando Jesus estava com os apóstolos, ele os guardava. Ele não está falando, meus irmãos, de pegar eles e enfiar numa gaveta, não. Está falando que o significado de guardar. Ele, meus irmãos, os guardou do pecado, os guardou das doutrinas, meus irmãos, errônicas. Ele os guardou das performances, das teatralidades, das religiosidades. Ele os guardou, meus irmãos, daquilo que é vão, daquilo que é vil, que o mundo tinha para oferecer. Ele os guardou de todas essas coisas, do desejo de pecar, da vontade de pecar, meus irmãos. Eles permaneceram firmes, porque o entendimento deles foi aberto, a mente deles se abriu. Um estalar de dedo só se abriu, meus irmãos. Por quê? Porque quanto mais ele ensinava, mais eles queriam aprender, mais eles guardavam a palavra. Ou seja, meus irmãos, Jesus está falando que enquanto ele estava com eles, ele os guardou. Ou seja, meus irmãos, ele guardou a igreja na face da terra. Eles fizeram sinais, prodígios, maravilhas. Eles fizeram, meus irmãos, o que o Senhor se alegrou, o que o Senhor esperava que eles fossem fazer. Eles deram o fruto. E olha o que ele vai dizer na parte B, meus irmãos, desse versículo. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Meus irmãos, ele diz aqui: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ou seja, meus irmãos, esse que se perdeu, ele se escolheu, meus irmãos. Ele se escolheu para estar ali, mas ele não foi chamado. Jesus o aceitou, porém ele não foi chamado, ele não foi escolhido. Olha o que Jesus está falando, meus irmãos. Ele não foi contado para apóstolo. Quer dizer, meus irmãos, ele foi contado para apóstolo, mas ele não foi escolhido. Ele que se escolheu, ele que se contou para apóstolo, meus irmãos, para que a escritura se cumprisse. Era necessário, meus irmãos, isso acontecer. O filho da perdição se perdeu para que nele se cumprisse as escrituras, para que nele se cumprisse a vontade de Deus, meus irmãos. A vontade de Deus de que tudo acontecesse daquele jeito, para que, através disso, o seu filho fosse sacrificado e, como, meus irmãos, um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele foi crucificado, ele foi sacrificado por toda a humanidade, cumprindo assim, meus irmãos, toda a lei. Ou seja, era o único meio
a Escritura se cumprir, meus irmãos. Era o único meio da humanidade se salvar. Caso contrário, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.